De acordo com a Lei 8.878, de 94, é concedida a anistia, ou seja, o perdão, aos servidores públicos civis e empregados da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e aos trabalhadores de empresas públicas e sociedades de economia mista que no período entre março de 1990 e setembro de 1992 tenham sido exonerados ou demitidos com violação de dispositivo constitucional ou legal e em decorrência de movimento grevista. Essa lei ela foi feita para reparar a arbitrariedade que aconteceu no governo Collor. Então, para aqueles que têm memória curta, no governo Collor houve uma demissão por atacado daquelas pessoas que trabalhavam em órgãos que foram extintos em nome de combate à inflação. E se ofereceu aí no altar de sacrifício da economia, as vidas até, porque muitas pessoas suicidaram. Nós tivemos aí pessoas que, de um dia para a noite, não sabiam como sustentar suas famílias, não sabiam como iam morar, não sabiam como iam fazer pagar suas contas. Segundo o advogado Walter Xavier, depois desta lei, todos os servidores deveriam retornar ao cargo que ocupavam naquela época. O anistiado, ele tem o direito, primeiro, de ser readmitido, na mesma situação que ele estaria se não tivesse sido demitido. Infelizmente, esse detalhe, às vezes, tem difícil execução porque o órgão pode não existir mais. Você não vai ter o parâmetro. Nós estamos falando de um determinado órgão, o órgão todo foi extinto. Então, você não tem mais ninguém naquela atividade semelhante à dele. Você vai ter que pegar, por exemplo, era um órgão, uma entidade paraestatal, uma entidade de economia mista, era uma entidade autarquia, empresa pública, e, de repente, você vai ter que readmitir em nível de ministério, em nível de órgão central. E aí você não tem um parâmetro confiável. E aí fica difícil, porque vai demandar uma perícia, vai demandar um trabalho intelectual especializado para poder descobrir qual seria o parâmetro para aquele caso específico. Então, daí você tem a dificuldade da readmissão no mesmo nível, mas, em princípio, a readmissão é no mesmo nível que estaria se não tivesse saído. No TST, os funcionários da Conab conseguiram a reintegração ao emprego com o salário atual dos servidores que desenvolvem as mesmas funções. Segundo o relator, na segunda turma, ministro José Roberto Freire Pimenta, neste caso deve ser aplicado o artigo 471 da CLT, que garante ao empregado afastado as mesmas vantagens atribuídas à categoria que pertencem à empresa. Com isso, o relator concluiu que não justifica a reintegração aos empregados em um nível inferior aos outros trabalhadores, já que desenvolvem a mesma função, e condenou a Conab a enquadrar os funcionários anistiados à função desempenhada antes e calcular as diferenças salariais a partir da data do efetivo retorno de cada um ao emprego, além da recomposição salarial aos empregados aposentados.